Pessoal, em meio a debates que rolam lá na Globo News, como vocês já conhecem, uma jornalista teve a coragem, porque hoje, no Brasil, tem que ser corajoso para fazer o que ela fez. Ela denunciou o Moraes de possível interferências já nas eleições que estão acontecendo esse ano. E olha só, pessoal, é uma acusação muito grave. Então, eu peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque é muito importante que os brasileiros saibam o que está acontecendo no Brasil. Olha só o que essa jornalista lá na Globo teve coragem de falar do ministro. Olha O isso. X vem cumprindo, né? Mas toda hora o Alexandre de Moraes cria mais uma exigência com mais um prazo. A impressão dentro do próprio Supremo é que o Alexandre de Moraes não está com pressa. Por quê? Porque o X voltando passa a ser um novo fator complicador nas eleições. Né, o X que, com esses perfis que atacam o Supremo, com fake news, podem ter, né, esses perfis e, portanto, o X podem ter interferência negativa nas eleições. Claro que o Alexandre de Moraes nunca vai reconhecer isso, mas a sensação é que ele vai ganhando tempo para que o X só volte com as eleições garantidas. Olha, vamos por parte pelo que ela falou aqui, pessoal, porque é muito grave. Primeiro, né, parabenizar a coragem de falar isso do Alexandre de Moraes. Começa por aí, pessoal, e realmente, o ministro Alexandre de Moraes dizendo que o X, né, dizendo assim, a impressão que fica lá no Supremo, né, de acordo com, né, os contatos que a Globo tem lá dentro do Supremo, a impressão que está dando lá é que o Moraes não estava deixando voltar o X imediatamente, mesmo ele já cumprindo todas as ordens, porque pode ter uma interferência negativa nas eleições. Mas espera aí, o ministro pensando nisso, negativo para quem? Para qual lado? Porque a gente sabe que a maioria da direita está no Twitter. Então ele quer dizer que a volta do Twitter, ela vai dar uma interferência negativa para os amiguinhos dele da esquerda. Então é um juiz imparcial. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E o que que ela fala no final? Vamos olhar aqui de novo? Olha O só o que ela X fala no vem final. com as eleições, é que ele vai ganhando tempo para que o X só volte com as eleições garantidas. Ganhando tempo para que o X volte com as eleições garantidas? O que ele quer dizer com isso? Que as eleições garantidas seja conforme a esquerda está no poder? Então, essa declaração, essa denúncia que fizeram aqui na Globo é muito grave. Isso não pode ser visto com normalidade. Cadê, né, o princípio lá da imparcialidade do juiz? O juiz não pode pender para nenhum lado. Isso é uma vergonha, estão atropelando nossas leis todos os dias e até ao ponto de deixar essa impressão passar na nossa cara, como se o brasileiro fosse um bando de otários. É isso que eles pensam, que os brasileiros não estão vendo o que está acontecendo, mas está aí mais uma vergonha cometida pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu trouxe aqui um discurso da Carmen Lúcia que ela diz que pode haver muitas mesmo, facções criminosas que estão colocando candidatos a prefeitos, a vereadores na política esse ano, pessoal. Então é aí um fator para que todos possam estar pesquisando seus candidatos, porque está tendo realmente um alto índice de pessoas infiltradas. Olha aí. Aqui nós temos uma situação realmente muito grave. O crime é anti-lei, é o contrário da lei, é o não direito, é a negativa do direito. Portanto, aquele que comete crime é punido, responde por isso, nós dizemos penalmente, ou no cenário eleitoral, crimes eleitorais. Então, quando se vê que há organizações criminosas que podem estar querendo exatamente apresentar candidatos para que então eles tenham presença na confecção das leis, né, no processo político, enfim, decisório, isso é de uma gravidade enorme. Quando, logo depois da minha posse como presidente, eu constituí um núcleo de garantia dos direitos dos eleitores contra esse tipo de situação. Este núcleo vem atuando exatamente para verificar em que casos se tem a comprovação de que há ligação entre candidatos e algumas facções criminosas. Na eventualidade de se comprovar isso,
quais são os dados que se tem objetivos, o direito vive, claro, de comprovação, não se pode levar em consideração apenas comentários. E, em face disso, este núcleo tem, em todos os encontros feitos nesses últimos 3 meses, elaborado relatórios para verificação em que situações, em que localidades nós temos a presença, ou pelo menos a dúvida sobre a lisura e nenhuma vinculação de candidato com alguma facção criminosa. Isto é conduzido e é levado ao Ministério Público, à Polícia Federal, a representantes dos GAECos, que são os grupos contra o crime organizado dos Ministérios Públicos Estaduais, a presença do Ministério Público Federal, a presença de membros da Polícia Federal, e este grupo tem elaborado exatamente esses relatórios para que os órgãos de investigação e acusação possam atuar, porque, como se sabe, o Poder Judiciário não age por si, nós dizemos não age de ofício, é o jargão jurídico. Ou seja, nós não podemos tomar iniciativa a não ser que ou o Ministério Público representando a sociedade, a partir de investigações que são feitas pelas polícias competentes, estaduais ou federais, a partir disso é que o juiz pode atuar. Era para ser assim, né? Mas a gente sabe que o Moraes, ele manda fazer, manda entregar para ele onde ele é a vítima, o julgador, o juiz, ele é tudo, né? Mas a Carmen Lúcia aqui tá fazendo aquele discursozinho como se o STF tivesse essa credibilidade, né? Este núcleo está atuando exatamente neste sentido e hoje, neste domingo, eu estou levando para o final da confecção, espero que até amanhã, a conversão deste núcleo num observatório permanente contra a violência política em eleições, de tal maneira que este núcleo seja uma fonte de constante, portanto não vai parar só nesse período eleitoral, que seja aquela que averigua, relata, estabelece as bases para alguma atuação mais efetiva, mais eficiente nesses casos. Nesse observatório terá um núcleo que vai fazer proposições para o aperfeiçoamento legislativo, inclusive das formas de atuação de prevenção, e mais um para que a gente tenha a celeridade nos julgamentos, nos inquéritos e nos julgamentos desse tipo de crime. Porque crimes eleitorais, como se sabe, principalmente para o indeferimento de candidaturas, os prazos são curtos e, se não se tem uma resposta a tempo e a hora, pode ocorrer de alguém que não deveria estar representando uma sociedade que é democrática, que é séria, que é composta pela sua quase totalidade de pessoas de bem, que possam eventualmente ver falseada a representação legítima. Então, hoje, eu estou terminando exatamente a confecção desta portaria, determinando que o observatório se instale de enfrentamento à violência política em períodos eleitorais. Então tá aí, pessoal. Tem todos esses órgãos, né, que eles estão criando aí para averiguar possíveis candidatos de facções criminosas. Mas a gente sabe que muitos candidatos, principalmente de direita, são acusados diariamente, né, pela esquerda de ser facção criminosa, de ser disso, daquilo. O Pablo Marçal é um desses. Todos sabem aqui, né, as diversas ligações que os candidatos fazem, dele com o PCC, dele com facção criminosa em si, né, num todo. Então a pergunta que fica hoje, com a credibilidade que o STF já não tem mais, com a confiança que o STF já não tem mais, será que esse órgão investigativo não vai ser mais um órgão censurador? Vai ser mais um órgão onde vai pescar ali, né, candidatos que possivelmente indicado por eles são de facções criminosas e poder tirar de concorrer à eleição? Bom, fica a dúvida, porque hoje, né, tudo que o Moraes fez no Brasil ocasionou nisso, na dúvida dos brasileiros. E hoje eu faço essa pergunta aqui, e não é duvidando de nada, de querendo enfrentar nenhuma democracia, que eles falam que ele é a democracia, né? Tudo que você fala mal do STF é um ataque à democracia, mas não. Não é. Pela insegurança que o próprio Supremo passa para o Brasil, a pergunta que fica aqui: esse órgão criado pela Carmen Lúcia, que lá atrás disse que não ia censurar, né, que não ia deixar em nenhum momento voltar a censura, hoje compactua com tudo que aconteceu. Então, será que esse órgão de agora vai realmente, né, fazer as coisas pelo bem? Vai atrás dos candidatos que realmente têm vínculo com facções, ou vai ser para mais um órgão para perseguir, né, os adversários políticos que hoje, né, parece que é a direita?
Adversário político do Supremo Tribunal Federal é a direita. Então, queremos saber mais a fundo sobre isso e vamos ver, né, pessoal? Porque a gente não adianta que a gente questionar, eles vão botar pra andar, vai começar a investigar e vai começar a tirar as pessoas. A gente vai ter que observar aí pra ver se vai ser perseguição ou se vai ser um trabalho sério. Porque vindo do STF, sinceramente, não dá pra saber. Quero pedir pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante que você não deixe eles te calarem. Você tem que se posicionar, tá ok? É muito importante, comenta aqui embaixo também de qual cidade você fala. É muito importante. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.